Chega mais que a história de hoje tá revoltante. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive uma imagem muito positiva dos homens europeus. Não sei se é por causa de filmes, mas parece que eles são sempre muito educados, tratam as mulheres com muito respeito. Pelo menos essa era a imagem que eu tinha dos homens que vivem no norte da Europa. Mas depois de escutar essa história, minha visão mudou. A história que eu vou contar hoje se passa em vários países e tem muito vai e volta, então presta bastante atenção para vocês não perderem nada. E antes da gente começar, um recado. O podcast História de Imigrante completou 2 anos e estamos chegando a 100 histórias. A gente conta histórias de brasileiros que estão espalhados por aí nesse mundão. Algumas histórias são de superação. Tem perrengue, tem história que parece que foi inspirada em filme de terror. Mas tem muito romance, encontros e desencontros. A nossa ideia é alertar sobre as coisas que acontecem por aí, mas sem deixar o clima ficar muito pesado. Nosso maior objetivo é criar conexão de uma forma autêntica com brasileiras que moram na gringa. A gente acredita que as histórias trazem reflexão e transformação. Já ri, já chorei, já dei crise de choro no começo, que eu tava ouvindo minha história, quando você foi me descrevendo e contando como tudo aconteceu. Parece assim um filme, sabe, na mente da gente. Eu ouvi primeiro só no Spotify, porque é o jeito que eu sempre ouço, né? As outras eu queria só ouvir a história primeiro, depois eu assisti o vídeo e agora eu tô querendo já assistir de novo pela 3ª vez. Gente, que linda a minha história, né? Como Deus realiza sonhos. Eu tô muito feliz de ter esse privilégio de você contar a minha história. E muito obrigada mesmo por contar a minha história. Eu vou divulgar bastante. Porque como uma amiga minha me falou, né? Essa foi uma história de fé mesmo, de amor, do amor da minha vida que eu esperei em Deus. E essa é uma história para contar. E muito obrigada por fazer parte desse conto, de contar a minha história. Eu achei o máximo. Eu amei ouvir a história por você. Eu amei a forma como vocês falaram. Sabe, foi um filme que passou na minha mente ouvindo tudo. Porque quando eu conto, eu tô contando para outra pessoa. Mas quando eu ouvi você contando a minha história, eu me senti a sensação foi a sensação de, nossa, o quanto eu sou forte. Sério que eu passei por isso tudo, sabe? Sério. E o que você falou, lógico, foi uma história resumida, né? Mas foi uma coisa tipo, nossa, mano, eu posso ir além, sabe? Eu posso fazer melhor, eu posso superar qualquer coisa, eu sou forte o suficiente, quer dizer, o Deus que habita em mim é forte o suficiente que faça com que eu não precise temer a nada. Eu amei ver você contando história, você tem talento pra isso. Se você é empresária, atende brasileiras que vivem no exterior e a sua empresa tem os mesmos valores que o nosso, vem fazer parte do podcast. Vamos conectar as nossas ouvintes com a sua marca. O podcast História de Imigrante é ouvido em 58 países. E aí, bora crescer juntas? Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Flávia. A Flávia tinha acabado de se formar em Direito quando foi viajar para a Espanha. Ela foi para um lugar paradisíaco. Era uma ilha, ela foi para lá para tirar uns dias de férias quando conheceu um dinamarquês. E eu vou chamar esse dinamarquês aqui de Joseph. Em princípio, eles se tornaram amigos, mas com o tempo o negócio foi ficando mais sério, até que começaram a namorar. Aí, depois de 3 meses na Europa, a Flávia tinha que ir embora. O brasileiro não precisa de visto para entrar na Europa, mas o prazo máximo de permanência é de 3 meses. Se passar disso, fica ilegal. Como tinha dado o prazo, a Flávia teve que voltar. E o Joseph foi com ela para o Brasil. O Joseph tinha uma agência de turismo junto com um sócio e essa empresa ficava na Espanha. Então, só para a gente entender melhor, o Joseph era da Dinamarca, mas trabalhava e vivia nesse lugar paradisíaco aí na Espanha. Bom, aí os dois partiram para o Brasil. Nessa época, a Flávia estava estudando para tirar a carteirinha da UAB e o Joseph se hospedou num hotel perto da casa da Flávia.
Só que pouco tempo depois de chegar ao Brasil, uns 15 dias depois, ele falou para Flávia que levou um golpe do sócio. Flávia, meu sócio tá me sacaneando. Ele bloqueou minha conta, daí tô aqui sem grana. Sócio? Bloquear a conta? Essa história não tá cheirando bem, mas a Flávia não sentiu nenhum indício de coisa errada, não. Sem grana, o Joseph foi morar na casa da Flávia. Aí eles tiveram a ideia de montar um bistrô num prédio lá que o pai dela tinha deixado de herança. Bom, a vida estava rolando, estava fluindo e eles resolveram se casar. Mas tinha um porém, e aqui fica uma curiosidade que eu não sabia. Para entrar no Brasil, o europeu ou uma pessoa membro da União Europeia não precisa de visto, mas só pode ficar no Brasil 3 meses. Acima disso tá ilegal. É a mesma coisa de quando o brasileiro vai para a Europa. Só que fazia 9 meses que o Joseph estava no Brasil quando eles resolveram se casar, ou seja, ele estava ilegal e, portanto, não podia casar. O Brasil não ia reconhecer esse casamento. Qual foi a saída que eles acharam? Casar na gringa. A Flávia e o Joseph viajaram até a Dinamarca para casar. Ela conheceu um pouco da família do Joseph. Ele não tinha pai nem mãe e depois que os pais dele morreram, os irmãos se afastaram. Então ela conheceu ali uma irmã, os parentes, mas só isso. Beleza, casados, voltaram ao Brasil. Como o Joseph casou com uma brasileira em outro país, agora ele tinha permissão de morar no Brasil. Acho que isso chama residência, mas eu nem vou me aprofundar muito nisso não, porque tem muita coisa nessa história ainda para acontecer. De volta ao Brasil, eles foram tocando lá o bistrô. A Flávia abriu uma loja de roupas de praia e assim foi a vida deles até que começou uma onda de violência na cidade que eles moravam. Estavam assaltando o comércio em geral, entravam com faca, com armas nas lojas e levavam tudo. Uma coisa horrorosa. Pois é, estava numa fase assim, se é que a gente pode chamar isso de fase, porque parece que o Brasil sempre está desse jeito. E como os dois tinham comércio, o comércio estava sendo alvo desse tipo de ação, eles estavam com medo. Com razão, né? Principalmente o bistrô, que fechava 2 horas da manhã. Gente, imagina o risco. Você tá lá servindo alguém na mesa e chega um cara e coloca um revólver nas tuas costas. Aí eu passei por isso, eu entendo completamente o medo da Flávia. Já fui assaltada 4 vezes. E todas as vezes eu fiquei em pânico. Se tem opção de não ficar exposto, é melhor não arriscar. É uma merda falar isso aqui, porque quem tinha que pagar eram os bandidos, mas não adianta, quem acaba pagando o pato são as vítimas. Daí, diante desse medo, os dois resolveram ir embora. Uma coisa é nós, brasileiros, vivermos no Brasil e termos que aguentar essa violência de lá. Outra coisa é um gringo mudar pro Brasil e ficar submetido a esse tipo de violência. Não funciona, né? Não faz sentido. O Joseph não queria de jeito nenhum ir para Dinamarca. Ele falava para Flávia que ela não ia se acostumar, que era muito frio, que a cultura era muito diferente, que ela não ia gostar da comida. Aí eles acabaram mudando para a Espanha, para uma ilha que fica no sul, chamada Tenerife. Morar numa ilha? Sonho, né? Ou não. A Flávia e o Joseph desembarcaram no aeroporto da Espanha. Ela não tinha pego nem as malas ainda quando viu a polícia dar ordem de prisão para ele, para o marido dela. Não foi só voz de prisão, não. Eles levaram o Joseph preso mesmo. A Flávia entrou em desespero. Imagina a situação. Você viajar para começar uma vida com seu marido num país desconhecido assim. O Joseph já tinha morado lá e ela já tinha visitado. Eu falo desconhecido no sentido de não ser o teu país, de não ter as suas leis, de você não saber como as coisas funcionam. Daí deu para entender o motivo do desespero da Flávia, né? Ela começou a chorar enlouquecidamente. O Joseph foi levado para a delegacia e falou para Flávia ir para a casa de uma irmã dele que morava nessa ilha. Irmã? A Flávia nem conhecia essa mulher, mas acabou indo. Era o jeito. Imagina ela chegando na casa dessa cunhada. Oi, eu sou a Flávia, sua cunhada, casada com seu irmão. Só não era pior jeito de conhecer alguém porque a Flávia falava inglês. E se não falasse, ia falar o quê? De repente ia rolar ali um portunhol, mas
Complicada essa situação, né? Enquanto isso, o Joseph estava preso. Mas deram um jeito lá, contrataram um advogado e ele foi liberado. Mas no final, o Joseph foi preso por quê? Ele falou para Flávia que era porque ele estava com problemas fiscais com o governo da Espanha. Coisa da empresa que ele tinha, agência de turismo. Lembra que quando o Joseph e a Flávia se conheceram, ele tinha uma agência de turismo? Pois é, ele foi preso porque ficou devendo o imposto dessa empresa. Pelo menos foi isso que ele falou para ela. Aqui as coisas no casamento dos dois começam a mudar. Quando eles estavam no Brasil, o Joseph falava para Flávia que na Espanha ele tinha trabalho certo, era só chegar que ele ia estar empregado. Mas quando chegou, não foi bem isso que aconteceu. Não tinha trabalho nenhum e nenhum lugar para morar. Daí eles ficaram na casa da irmã do Joseph. A Flávia conseguiu um trabalho numa perfumaria, já ele, chinelo e bermudão o dia todo. Gente, essa época foi bem difícil para ela. A Flávia não tinha dinheiro para nada. Pra vocês terem uma noção, nem grana para pegar ônibus para ir trabalhar ela não tinha. No primeiro mês, ela teve que ir a pé. Era 1 hora de caminhada para ir e 1 hora de caminhada para voltar. Vocês entenderam a história aqui até agora? O Joseph, quando rolou aquela onda de violência no Brasil, ele queria sair sim do Brasil, mas por algum motivo, ou por os motivos que ele justificou, que ela não ia se adaptar à cultura, à comida, ao clima, por esses motivos, ele não quis voltar na Dinamarca e prometeu para ela que se eles fossem para a Espanha, era um lugar seguro, com trabalho, com lugar para morar, tudo certo. Só que chegando lá, foi tudo diferente e ela que acabou arrumando um trabalho e sustentando eles. Bom, aí depois de um mês, o que a Flávia ganhava nesse trabalho dava para pagar um lugar para eles. O Joseph só foi arrumar trabalho depois de muita pressão. Depois que a Flávia cobrou muito, na real, ela quase que pegou na mão dele e disse: vai, bem, se vira. O Joseph conseguiu um trabalho no hospital e também no hotel. Bom, o tempo passou e veio uma crise econômica muito forte na Europa. E a Flávia acabou sendo despedida. Com a Flávia sem trabalho, eles resolveram mudar de novo, desta vez para a Inglaterra. Eles foram para Londres trabalhar numa fábrica. A Flávia me disse que a essa altura o casamento já estava em baixa e ela passou a ser vítima de racismo e xenofobia, não por parte do marido, mas sim por parte dos ingleses. A Flávia é morena, não sei se ela se considera negra ou não, mas enfim, ela não é a primeira brasileira que fala isso para mim não, principalmente em relação a racismo na Europa. Olha, eu tô aqui na Espanha já tem um mês. Então eu acho que é cedo para eu falar, não sobre racismo, é claro, mas sobre xenofobia. Eu nunca passei por nada parecido, nem aqui, nem nos Estados Unidos, felizmente. Bom, aí morar na Inglaterra também não deu certo. A Flávia queria ir para Dinamarca. Ela sempre falava isso para ele, porque era o país dele. Eu pensava assim, pelo menos um de nós dois tem que estar em casa. Se não dava para ser no Brasil, por causa da violência, tinha que ser na Dinamarca. Mas ele sempre desconversava. Aquela coisa, ele dizia que ela não ia acostumar com a cultura e tal. Mas desta vez a Flávia não abriu mão. Ou eles iam para Dinamarca, ou ela estava preparada para voltar para o Brasil. Eles foram para Dinamarca. Beleza, quando a Flávia chegou na Dinamarca, ela entrou com status de europeia. Gente, eu sinceramente, eu não sei como que isso funciona. Eu acho que ela tinha o documento espanhol, porque tinha morado aqui na Espanha, mas não tinha o passaporte europeu. Mas isso a gente nem precisa entender muito. Eu só contei aqui porque é importante a gente saber que por conta aí dessa documentação que ela tinha, e por ser casada com um cidadão dinamarquês, ela tinha direito a uma pensão do governo. Essa pensão era um valor equivalente a 1.000 euros. Para a gente ter uma noção, o salário na Dinamarca é de mais ou menos 3.000 euros. Essa ajuda de custo podia ser um alívio, né? Eles estavam chegando, iam mais uma vez recomeçar a vida. Melhor isso do que nada, mas não foi um alívio. Essa ajuda virou um peso. E por que eu estou falando isso? Agora o Joseph estava no país dele. Ali ele sabia como as coisas funcionavam. E para continuar recebendo essa ajuda de custo, o salário dele tinha que ser baixo. Essa ajuda de custo ia direto para a conta dele.
A Flávia nem via o dinheiro. Então, como é que ficou a vida dos dois? O Joseph arrumou um trabalho com um salário baixo, ele trabalhava de casa, e a Flávia ganhava essa pensão enquanto estudava dinamarquês. Como a Flávia não falava nessa época nada de dinamarquês e ele estava em casa, nada mais sensato do que ele tomar conta das finanças da casa. Será? Então, só o Joseph tinha conta bancária e a Flávia deixava tudo na mão dele, desde o que eles ganhavam juntos até as contas, as despesas que eles tinham que pagar todo mês. E nem se ela quisesse seria diferente. Ela não entendia nada do que estava escrito nos papéis. Ela acabou largando mão. Nem na caixa do correio ela mexia. Tudo era responsabilidade do Joseph. O casamento que não estava bom deu uma piorada aí. E não foi por essa questão de grana aí não, foi porque acabou mesmo, sabe quando não dá mais? Chegou um ponto dele começar a maltratar a Flávia, ele chamava a Flávia de velha, desprezo de homem assim, viu? Nojo, homem que destrata a mulher porque tá ficando mais velha, isso porque a Flávia tava com 40 anos, imagina quando chegasse aos 70, o que ele não ia falar pra ela? Bom, depois disso já deu pra gente entender que esse casamento não tinha mais jeito, né? Além de estar brigando demais, ainda tinha essa coisa do abuso psicológico. A Flávia e o Joseph se separaram. Mais uma curiosidade aqui da Dinamarca. A Flávia me disse que lá é a Vegas do divórcio. Sabe aquela coisa do casamento em Las Vegas ser rapidinho? Chega lá e casa. Já contei a história disso aqui no canal, vou deixar o link aqui pra vocês. Pois é, na Dinamarca também é assim. Só não é o casamento que é bem rapidinho, e sim o divórcio. A Flávia me disse que divorciar lá é tão rápido, tão fácil, que tem gente que briga e no calor da emoção divorcia. E no dia seguinte, quando as coisas já estão calmas, a pessoa casa de novo. Coisa louca, né? Mas o divórcio da Flávia não foi desses não. Ela separou mesmo, mas continuaram vivendo na mesma casa. A Flávia me disse que estava esperando o Joseph sair da casa porque era ela que tinha dado o depósito lá desse apartamento, aquele seguro, sabe? E o Joseph, de certo, estava esperando ela sair também, sei lá. Só sei que eles estavam divorciados e vivendo na mesma casa. Enquanto eles dividiam o mesmo tempo, a Flávia descobriu que o Joseph entrou no app de namoro. Ela pensou, já que ele tá livre assim, procurando outras mulheres tão rápido, eu vou entrar também. A Flávia fez logo um perfil para ela. Gente, rapidinho ela encontrou uma pessoa. Eu falo aqui rapidinho porque sei das brazucas que sofrem tentando encontrar uma pessoa bacana e nada. Ficam até com ranço desses aplicativos de namoro, mas olha só, tem hora que dá certo. A Flávia conheceu o Carsten, que também é dinamarquês. Só que eles se conheceram no meio dessa confusão danada que virou a vida da Flávia. Ela, recém-divorciada, morando com o ex e até pensando em voltar para o Brasil. Que hora ruim de conhecer alguém, né? Mas esse homem não fugiu, não. Ele não só entendeu esse momento da Flávia, como ofereceu ajuda para ela. Ele disse que ia ajudar a Flávia financeiramente, que esse era o jeito dele mostrar para ela que queria um relacionamento sério. Aí, depois de 3 meses de namoro, a Flávia mudou para a casa do Carsten, desse homem aí que ela conheceu no aplicativo. Gente, essa história não é um romance bonitinho, não, mas é uma história sobre golpe. E afinal, cadê o golpe? Calma, vocês vão entender. Depois que a Flávia mudou para a casa do Carsten, ela foi lá na prefeitura transferir o endereço de correspondência dela. Eu acho que é bem parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Sabe quando a gente muda, que a gente vai lá na UPS, troca o endereço e assim as correspondências chegam todas no endereço novo? Pois eu acho que foi isso que ela fez, só que ela não imaginava que ia receber tantas correspondências. Normalmente, ela não recebia nada, até porque sempre foi o ex-marido, o Joseph, que cuidava das coisas. Mas depois que ela mudou, a caixa de correio dela vivia lotada. Só na primeira semana foram 50, isso mesmo, 50 envelopes. A caixa de correio estava transbordando. Já imaginou o susto que ela levou? Ela viu aquilo tudo, mas não entendia nada porque ela não sabia ler dinamarquês. Ela pediu a ajuda do Carsten e só aí foi entender o que estava acontecendo. Vocês conseguem imaginar? Eram contas, mais cobranças, mais dívidas, mais empréstimos, muita coisa.
tudo no nome dela. Eu fiquei transtornada. Como que eu, com uma ajuda de custo de 1.000 euros, ia poder pagar esse monte de dívidas? O desespero dela foi tão grande que ela só pensava em fugir, em ir embora pro Brasil. Quando acalmou, tomou ali um ar, Flávia ligou pro ex-marido para entender o que era aquilo. E sabe o que o Joseph fez? Pediu perdão. Ok. Pedir perdão é lindo, é honesto, é honroso, mas agora perdão não resolve um pepino desse tamanho. Perdão não paga as contas. Perdão não negocia a dívida. Que raiva! Raiva do ex, raiva de tudo. A Flávia foi na delegacia denunciar o Joseph. É o mínimo que ele merecia, mas, pasme, não adiantou nada. Lá na polícia disseram para ela que eles não têm como saber de quem é a culpa, já que eles eram casados. A Flávia falou lá na polícia que não sabia de nada, que ela não tinha nem ideia do que o marido estava usando o nome dela. E saindo aí, comprando tudo que parecia pela frente, ela não tinha nem noção de que isso estava acontecendo. Bom, o caso dela foi para investigação, mas no final não acreditaram nela. Porque assim, ela podia ter feito essa dívida, não tinha como provar que não foi ela. Tem uma coisa aqui, o Joseph tinha a assinatura eletrônica da Flávia, então para ele era fácil movimentar tudo sem ela saber, ou melhor, sem ela ter ideia de que isso estava acontecendo. Essa traição é a pior de todas. Eu preferia que ele tivesse me traído com 200 mulheres do que ter me deixado com essa dívida. Até porque se ele tivesse traído ela com 200 mulheres, ela não ia estar com essa herança aí de dívida, né? O Joseph até assumiu para a polícia que foi ele que fez a compra, mas não adiantou. Ela acabou mesmo herdando todo esse perrengue do casamento. E tem um detalhe. As dívidas não caducam, porque os credores, as lojas, os lugares que ele está devendo, ou melhor, eles vendem essa dívida para escritórios de cobrança e um vai passando para o outro justamente para não deixar caducar. Eu acho que nos Estados Unidos é igualzinho. Então, resumindo aqui, ou a Flávia paga as dívidas, ou volta pro Brasil e deixa as dívidas para trás. Já escutei muita história de quem faz isso. Sai sem pagar cartão, sem pagar aluguel, volta pro Brasil e, desaparece. Já ouvi muitas histórias assim, mas a conta chega. Uma hora chega. Bom, já tem 7 anos que isso aconteceu. A Flávia resolveu ficar na Dinamarca e encarar as contas. Ela e o Karsten se casaram. Ela já conseguiu a documentação para trabalhar, já fala dinamarquês, mas até hoje está enrolada em dívidas. Todo o dinheiro que cai na conta dela de salário, ela tem que tirar rápido para não confiscarem. Gente, olha que situação. Se confiscarem, ela fica sem nada. Imagina o perrengue. Até a restituição do imposto de renda dela, eles confiscam. E ela já conseguiu pagar um tanto, menos mal, mas ainda deve o equivalente a 20 mil euros. E só uma coisa, 20 mil euros não é parecido com 20 mil dólares, porque aqui na Europa o dinheiro é muito mais difícil de ganhar do que nos Estados Unidos. Aqui é difícil ver gente podre de rica igual nos Estados Unidos. Quero dizer, vai ser bem complicado ela quitar essa dívida e tem mais aquela coisa. Ela segue recebendo cobranças e com o nome sujo, né? Impossível recomeçar uma vida bem desse jeito. A Flávia me procurou para contar a história dela porque ela não quer que uma coisa assim aconteça com outras mulheres. Ela falou para mim que, na opinião dela, a violência patrimonial, que é essa violência que ela sofreu, é muito pior do que a violência física e a psicológica. A gente nunca deve entregar a chave da nossa vida financeira pra ninguém. E se a gente for analisar que desde o começo tinham sinais de que tinha coisa errada nessa história. Olha só, primeiro foi quando o sócio bloqueou o dinheiro do Joseph, quando ele estava no Brasil. Não tá mal contada essa história? Eu acho. Como assim? Bloqueia e fica tudo certo? Como que o Joseph não voltou para a Espanha naquela época para resolver isso? No Brasil, deu tudo certo, era território da Flávia, né? Ele tinha que conquistar a mulher. Aí ele não teve problemas com ela em relação ao dinheiro.
Aí quando eles foram para a Europa, ele não queria trabalhar, enquanto isso, ela ralando, ela ia a pé para o trabalho, aquela coisa e tal. E ele lá, de bermuda, camisetinha, chinelo, só em casa curtindo a folga. Aí teve o lance da prisão. Eu pesquisei aqui e só prendem na Espanha quem está devendo muita grana, coisa de 120 mil euros. E ainda assim é muito difícil isso acontecer, porque eles tentam negociar da melhor forma possível lá para a pessoa pagar esse imposto. Mais uma história mal contada aí na conta do Joseph. E tem aquela coisa dele não querer e de jeito nenhum morar na Dinamarca. Eu acho, na minha opinião, que é porque o nome dele já devia estar ferrado lá. Eles só foram mesmo por causa da insistência da Flávia. Mas aí acabou com a vida da Flávia também. A gente olhando assim de fora, dá para ver nitidamente que os sinais estavam ali o tempo todo. A Flávia já se sentiu mal por isso. Ela pensava assim, como que eu, advogada, fui cair numa cilada assim? Mas hoje ela acha que tudo isso que ela passou serviu para ela aprender. Bom, sempre é um aprendizado, mas aí fica aí de lição então essa história para que não aconteça com mais ninguém. Meninas casadas, olhem os extratos, chequem as contas, observem tudo o que acontece, aonde que são feitos os gastos, para não acontecer de vocês terem uma surpresa dessa, principalmente na hora do divórcio. Bom, essa foi a história da Flávia. No próximo episódio a gente conta uma história que é até difícil de acreditar. É de uma brasileira que foi morar nos Estados Unidos. Ela conheceu um americano no Brasil, eles namoraram por 3 anos, ela conseguiu o visto de noiva e foi. Mas chegando lá nada. Já no avião, o cara mudou completamente. Ele dava risada dela. E esse sarcasmo dele era tão grande que no dia do casamento, ele puxou a cadeira e fez a brazuquinha cair no chão. E dava risada disso. Isso nem é o pior da história. O negócio vai ficar tão pesado que esse episódio vai terminar sendo bem típico de Halloween. Eu te conto na semana que vem. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.